Aqui ao lado a Mônica. Mônica, é legal ter você aqui mais uma vez, viu? Obrigada. Boa tarde, né? Boa tarde ao nosso telespectador. Boa tarde, Liz. Legal. Mônica, chegando de viagem, né? Isso. Já faz um mês que eu voltei. Esteve lá em Portugal. Isso. Legal ter você aqui, Mônica, né? E poder... A Mônica, a gente já esteve aqui com a gente, né? Começou ginasta, né, Mônica? Novinha, né? Comecei com... Não tão novinha assim, né? Você quando começou, não era nem ginástica artística, era olímpica, né? Isso. Eu comecei com 12 anos, 12 né? anos, sei. Pra modalidade eu já estava velha. Hoje, qual a idade indicada para iniciar na ginástica? Com 5 anos. 5 anos já dá para começar um Já trabalho, dá para né? começar, já. Legal. E logo se descobre se a criança tem um talento, né, professora? Sim. Assim que a criança chega no ginásio, a gente, né, com tantos anos de experiência, bate o olho ali na criança e já sabe aquela que tem, né, biotipo. É claro que depois a gente vai ver outras qualidades, né? Às vezes aquela que não mostrou um biotipo naquele primeiro momento pode se destacar mais na frente, né? E aquela que tem um biotipo pode ser que não seja o que a gente imaginava, mas logo que a gente vê, bate o olho, a gente já fala, essa tem um perfil de ginasta. E você competiu durante um bom tempo, né, Mônica? Depois decidiu fazer um curso na área, de se profissionalizar na área, né? Aí, um curso na área de educação física, foi assim o teu caminho? Isso, eu competi até os 18 anos, né? E aí, eu já estava fazendo faculdade, quando eu parei de treinar. E fiz faculdade de educação física, prestei concurso e estou aqui na prefeitura até hoje. Hoje ginástica artística, né? Isso. Aí eu fiz curso de arbitragem também. Isso. Você começou, daqui a pouco eu vou conversar com a Luara, que está do seu lado, mas é o mesmo caminho que você traçou, imagino que ela esteja traçando. Começou com um curso de arbitragem a nível regional, né? Arbitrar eventos da Federação Paulista, é isso? Isso. Na verdade, até eu ia pela coordenadoria, né? O Rubinho da coordenadoria me levava para algumas competições, eu não tinha ainda muita noção. Ia para competições pequenas. Aí comecei a fazer o curso de arbitragem estadual. Sim. Passei. Aí comecei a arbitrar já competições a nível estadual, jogos regionais e abertos. Logo depois fiz o nacional. Logo depois do estadual eu já fiz o nacional. Foi numa época que o clube tinha que levar o árbitro, né? Não era disso, a CBG que chamava. E aí eu comecei como árbitro, ou seja, né? O árbitro, para participar da competição, tinha que levar um árbitro. Sim. Isso já fazia parte do regulamento. Isso. E aí, às vezes, outros clubes que eu não tinha árbitro, ia chamando os árbitros que não tinham clube, né, para estar participando. E depois a CBG mudou isso. Aí a CBG que convocava os árbitros. E aí, logo depois, um ano depois, uns 2, 3 anos depois desse nacional que eu fiz, né? Eu fiz estadual, logo em seguida o nacional. Veio, aí fechou o ciclo, né? Aí eu voltei a fazer de novo, porque o ciclo, assim, é de uma Olimpíada a outra. Sim. Fechei esse ciclo, aí começou um outro ciclo, aí eu fiz o estadual, nacional e já fui para o internacional, todo seguido. Certo. E passei, por surpresa, passei no internacional, porque era a minha primeira experiência num curso desse, eu não imaginava que fosse passar, e estou aí até hoje, né? Legal. E falando em experiência internacional, a Mônica já esteve por onde arbitrando, fazendo parte da arbitragem internacional? No caso, é a Federação Internacional de Ginástica, né? Isso, a FIG, né? Isso, mas... Onde é a sede da FIG? Em Lausanne, na Suíça. Na Suíça, tá. Então você faz parte desse quadro de árbitros da Federação Internacional. Sim, faço. E aí atende que tipo de competição? Todas, né? Tem competições... É o ápice, né? Que eu participei o ano passado, né, da Olimpíada. E geralmente, sim, tem a competição, o país que leva os árbitros, né? Então, a FIG pede uma quantidade de árbitros para aquela competição. E o país que leva. Então, é o país que convoca. Certo. Mas quando você está na categoria já como painel D da FIG, ou de supervisora, dependendo do campeonato, como o Campeonato Mundial, Olimpíada. Como foi a Olimpíada, foi quem chamou a Yumi, foi a FIG. Agora, no caso dos outros árbitros que fomos como assistentes, quem chamou a gente... foi o Brasil, né? O Comitê Brasileiro, junto com a FIG. Legal. Né? O Brasil que indicou a gente. Entendi. Já volto a falar com você, passa o microfone para a Luara, essa moça bonita, que a gente viu, né? Pude acompanhar o seu trabalho aqui de perto. Bom, Luara, legal você estar aqui também, viu? A Luara está só de passagem, eu falei, opa, vamos lá pro programa. Ela volta para Espírito Santo hoje. Você veio para fazer um curso, né? Boa tarde, Luara. Boa tarde. Eu vim fazer o curso estadual, mas eu tô vindo, semana passada eu fiz o nacional em Aracaju. E como não saiu o resultado do nacional ainda,
Do ciclo passado eu passei, eu sou árbitra nacional, mas Legal. ainda não sei o resultado. Contar um pouquinho da sua história, né? Eu lembro que você veio pequenininha para cá. Na verdade, você começou a fazer ginástica na sua cidade, Espírito Santo, é isso? Isso, eu comecei a fazer ginástica em Vitória. Em Vitória do Espírito Santo. Isso. Quantos anos você tinha? Com 7 para 8 anos. Sei. Aí eu fui a um campeonato brasileiro. A Mônica, com a equipe de Guarulhos, me viu lá e convidou para um teste. Sei. E aí eu vim fazer o teste. Passei e fiquei. Quando você tinha, quando veio esse convite? Aí eu tinha 10, né? Fiz 11. E aí, eu já obviamente, tava envolve morando a aqui. família, né? Papai, mamãe, poxa, vai embora, que história é essa? Como é que foi Isso. isso na época? A minha mãe me trouxe para fazer o teste. Então teve esse apoio da família, Sim, então? sim. Sempre tive o apoio Sei. da família. Legal. A minha mãe me trouxe. Aí, quando a Mônica falou que eu tinha passado no teste, eu tenho uma irmã mais nova. Sei. E ela falou, Luara, eu não posso ficar com você. Aí a gente vai ter que ver como que você vai ficar aqui. A princípio, eu morei com uma das meninas que treinava junto comigo. Sei. Aí, um tempo depois, quando vieram as outras ginastas, a gente foi morar na casa da Mônica. A Casa da Mônica é meio que hotel das meninas da ginástica, dos meninos, né? Legal. E aí foi competindo por Guarulhos. Isso, eu competi por Guarulhos de 2001 até 2007, acho. 6 anos aqui, então. Isso. Legal. Aí eu fiquei ainda 2008 aqui com a faculdade, em 2009 eu mudei para Qual é o teu Vitória. título, nesse período de competição, qual é o teu título mais importante? Eu sei que você disputou jogos regionais, Isso. abertos, brasileiro também, né? Sim, brasileiro também. Sei. Muito campeão por equipe, a gente Sim. foi, mas eu me destacava mais na trave. Então, acho que título mais de forte trave. a trave. São 4 aparelhos, né, no Isso. feminino. Trave, É salto, paralela, trave e solo. salto paralelo, trave e solo. Bom, e aí legal saber que você vê quantas coisas o esporte vai moldando e vai mostrando nesse processo também educacional, sem dúvida nenhuma, né? O amor é tanto, né, pela modalidade, pelo trabalho, que aí hoje, de repente, você é proprietário de uma academia lá em Vitória do Espírito Santo, é isso? Isso, faz 3 anos que eu montei minha academia lá. O Espírito Santo é muito ruim em questão de esporte. Sei. Os 8 anos que eu fiquei aqui, quando eu voltei, continuava na mesma estrutura ginástica. Então, eu sentei com a minha irmã, a gente decidiu fazer uma sociedade e montar uma academia de ginástica onde as meninas não precisassem sair de lá, caso a gente pegasse algum talento, alguma Sem coisa. dúvida. E eu tô há 3 anos trabalhando na minha Que própria bacana, academia. parabéns, hein? Obrigada. Qual que é o nome da academia? Asgin. Asgin. As Jeans. Isso. Legal. Bacana. Aí, ó, o pessoal aí de Vitória do Espírito Santo aí, que quiser procurar um bom local para a prática da modalidade, eu assino, hein, gente? Tem um grande talento aqui, que é a Luara. Luara, e competir, bom, aí você parou e está só se dedicando a administrar a sua academia, né? Isso. Revelando talentos, com certeza. Tentando. Quantos alunos tem a academia hoje? Agora a gente está com 37 alunos. Mas é um trabalho direcionado para a competição, né? Isso, aí eu tenho entre 10 e 12 crianças que a gente é voltado para alto rendimento. Masculino e feminino? Só feminino, por enquanto. Tá. E na região já tem um órgão que é a federação, no caso lá? Eu sou a vice-presidente da federação, agora a gente ganhou a lei Espírito Santense de Ginástica. Tá. Isso. Legal. Aí a gente está tentando começar um trabalho, né? Legal, tenho Tentando certeza mudar. que vai ser recheado de sucesso, principalmente sabendo que você está por trás de tudo isso aí. E legal. E aí, bom, você também, a exemplo do que foi a Mônica, né? Está fazendo arbitragem, você já falou, fez um curso para árbitra nacional, aproveitou agora para fazer um estadual. Isso. E quer seguir também com isso? Quero sim. Legal. Quem começou a me ensinar a arbitrar foi a Mônica, que a gente Sim. arbitrava as competições menores. Depois que eu fui ficando mais velha, né? Sim. E aí, quando eu voltei para Vitória, teve logo em seguida, assim, teve o curso nacional. Aí eu fiz. O primeiro mesmo eu não passei, aí foi uma época que teve o segundo, que foi aqui em São Paulo. Aí eu vim, fiz e passei na segunda tentativa. Legal. Aí a gente tá aí, no meio. Legal. Mônica, quantos estados, tá bom do Espírito Santo, mas quantos estados são vinculados à federação? Você sabe dizer, não? Eu não sei a quantidade, acho que A maioria do país a hoje tem, maioria né? dos estados. Porque não é só a ginástica artística, né? São Envolve todas as outras ginásticas. ginásticas. E a ginástica rítmica é muito forte no norte e nordeste. Sul e sudeste é mais a ginástica artística, né? Agora, a ginástica rítmica, como envolve pouca aparelhagem, a aparelhagem é fácil de adquirir, de levar de um lugar para outro. Então, tem mais crianças praticando no país inteiro. Entendi. Volta lá para ela, para a gente terminando com ela. Bom, eu fico até, porque a gente sabe o sacrifício que foi montar uma estrutura aqui em Guarulhos com relação à aparelhagem. A academia lá que você administra, que é de sua propriedade, tem toda essa aparelhagem necessária para a prática da ginástica?
Tem sim. Eu fiz questão de montar a academia com a aparelhagem oficial, ou Sim. mais próximo. Homologada pela federação, Isso, que isso. permita, inclusive, sediar competições, é isso? Isso. Legal. A gente agora só está com uma estrutura reduzida. Eu abri num galpão Sim. grande e aí, como era alugado, o proprietário pediu o espaço, eu estou num espaço um pouco menor. Sim. Porém, até o final do ano a gente está tentando outro espaço. Qual que é o nome da sua irmã que está com você nesse projeto aí? Lissa Oliveira. Lissa. Lissa. Isso. Ô, Lissa, beijão pra você, viu? Quando puder, vem aqui, né? Participar do programa com a gente aqui. Legal. Sucesso pra você. Ela tá me dizendo que você fica com a parte difícil, né? Que é a administração. E ela fica com a parte da parte prática, é isso? Isso, exatamente. Legal. E, puxa vida, bacana. Fico muito feliz em te receber aqui, viu? Saber que você está envolvida Obrigada. com isso. Tenho certeza que vão surgir talentos lá importantes. E tomara que você, na sua carreira, continue agora como árbitra, né? Isso. Continue com o sucesso que você sempre foi como ginasta, hoje como empresária, né? É, tá difícil, né, ser empresária. Legal. Você aqui atuou na época nós tivemos vários russos aqui, né, Mônica? Mas você participou aqui... O Vladimir. O Vladimir, né? Isso. Você é dessa época, dessa Isso, safra, eu peguei né? o Vladimir e peguei o Alexandre. Sei, Os dois duas feras da técnicos, ginástica. Legal. Parabéns, viu? Muito obrigada. Mônica, pega o microfone. Aproveitando o gancho aqui da passagem do Vlad aqui, né? Foi um momento importante para o trabalho, né, Mônica? Eu lembro que nós chegamos num patamar de trabalho, e a Rose, aliás, um abraço para a Rose, que até pouco tempo coordenava o trabalho que hoje é coordenado pela Mônica. Ela me dizia, Ulisses, nós chegamos num patamar que carece de intercâmbio. A equipe tem que começar a sair para outras, né, ver de perto outras escolas, e isso só vai se dar, só vamos sair desse patamar com essa troca, né? E na época começamos a fazer experiências. Eu lembro da primeira viagem de vocês para a Rússia, né, que é a grande escola, né? E que depois achamos que, inclusive, mais barato seria trazer a mão de obra, né? Do que toda vez tivesse uma equipe nova, ter que mandar para a Rússia. Não, vamos mudar isso aí. E aí eu lembro que, né, começamos a trazer essa mão de obra na época da Rússia, né? Isso, foi em 94, que na verdade veio primeiro o Contratenco, né? Ele ficou... O Contratenco era um profissional, né? 6 meses, né, com a Isso. gente. Ele que levou a gente para a Rússia na época, a gente Isso. foi junto com ele. O Vladimir Sheiko era da Academia Iashi, Mas também teve foi. ginastas russas por aqui, não tiveram na época? Depois, sim. Ah, foi sim. depois, né? Aí, quando a gente retornou, o Vladimir Sheiko veio para Guarulhos, Sei. né? E vieram 3 ginastas na época Isso, eu lembro. para Iashi. E depois também teve depois elas saíram da Iashi, 2 delas, e vieram para Guarulhos. Chegaram também a ficar na minha casa. E eu lembro, falei que é o hotel da Mônica. Eu lembro que logo de cara, Mônica, vocês identificaram, né? Houve realmente a coisa alavancou de uma tal forma, né? Que os resultados vieram muito mais rápidos, né? Sim, a gente tinha grandes talentos, né, na cidade, já tinha um trabalho, né, já tinha um trabalho feito, e quando veio o Vladimir, a gente sempre chama ele de Vladimir, né? Ele melhorou muito esse trabalho, não só com as ginastas, mas também com os profissionais, né? Eu aprendi muito com ele. Com certeza. E o próprio Alexandre, o Cuia, né, que foi treinador da Flavinha e da Daniela Hipólito nessa Olimpíada. Agora ele foi embora para os Estados Unidos, não está mais no Brasil. Mas ele aprendeu muito com o Vladimir. Ele pegou ainda o Vladimir no ginásio. Marquinhos Goto também, como treinador, muita coisa. Marquinhos é que hoje se aconselhava com o Vladimir. Técnico medalha de ouro, né? Sim, que é o técnico do Arthur Zanetti. Do Arthur Zanetti. Começou com a gente também aqui. entrou com o Diego, né, na Olimpíada. Legal. Ô, Mônica, há ainda um hiato aí, uma diferença muito grande da nossa escola de ginástica para, de repente, uma Rússia. Quais são os países que despontam hoje na modalidade? Hoje, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos. Estados Porque, Unidos? assim, eles têm a maioria dos treinadores, né? O Alexandrov, que estava na seleção brasileira, né? Nesse último ciclo, está lá nos Estados Unidos. Então, a maioria dos treinadores estão lá. As academias, assim, tem muitas, uma em cada esquina. E Isso faz a todas diferença. faz a diferença. É correto dizer que da quantidade você extrai a qualidade. Sim, sim, Quanto com mais certeza. trabalho tiver, Quanto mais criança praticando o esporte, mais resultados. mais resultados. E eles têm muitas academias ali, e todas com estrutura. Né? E a cultura americana é essa, né? De colocar... O pai coloca a criança ali pequenininha para fazer qualquer esporte, porque sabe que o investimento dele na fase, né, de criança, adolescente, vai ter o retorno lá na universidade. Ele vai ter uma universidade, vai ter uma faculdade gratuita porque faz um esporte, uma bolsa por causa do representação no esporte. Tanto que lá nos Estados Unidos, os campeonatos universitários,
é muito forte, né? Um campeonato dos Estados Unidos, quando eles fazem uma seleção para definir a seleção que vai para a Olimpíada, chega a ser mais forte do que um campeonato mundial que é para definir quais os países que vão para essa Olimpíada. Olha. Bom, você está falando aqui da quantidade, você extrai a qualidade, né? Mas há uma diferença da escola no aprendizado, quer dizer, no conhecimento. Nós temos no Brasil hoje o mesmo conhecimento que, de repente, possa se ter numa escola americana? Então, teve muitos russos que passaram por aqui, e o Alexandrov, que ficou muito tempo com o pessoal lá na seleção. Só que o que acontece? Esses profissionais acabaram indo embora também, estão nos Estados Unidos, né? Tinha muita diferença. A gente aprendeu muito, o Brasil melhorou muito com a passagem deles aqui, porque não foi só o Vladimir, vieram muitos. Sim. Hoje ainda tem Irina, lá em Curitiba, tem vários estrangeiros ainda no país, né? Mas a gente teve que adaptar também a escola deles aqui, porque lá eles tinham aquela... leva a criança para um lugar e fica morando naquele lugar e treinando naquele lugar, e não vê a família. Sim. Então tivemos que fazer uma adaptação, porque a criança brasileira não aguenta, né? Ficar longe da família por tanto tempo. Tem toda uma situação cultural também, né? Sim, sim. Tanto que essa última seleção que teve já foi diferente das outras que tiveram, que era uma seleção permanente, que todas iam para Curitiba e moravam numa casa lá em Curitiba. Essa não. Ficou mais solta, cada um ficou no seu clube. Só mesmo quando mais próximo da Olimpíada que todo mundo se concentrou no Rio de Janeiro. E ele fazia campings, né? Ficava, às vezes, 15 dias numa cidade, ia para Curitiba, ia para Três Rios, ia para fora do país, para juntar essa seleção. Mas a gente vê, às vezes, né? Eu sempre comento aqui no programa, você vê um atleta num pódio, né? Mas isso aí, acho que deu sorte, ou é nato. Tem todo um processo. Passa o microfone para no ar. Acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso, né? Você veio para cá com quantos anos, você falou? Eu vim com 10, completei 10 anos. 10 anos você sair de casa, deixar a família, para uma outra realidade, longe de pai, de mãe. Como é que foi esse teu período aí? De sofrimento ou a vontade de ser uma campeã na ginástica acabava que, de repente, isso era natural para você, estar longe? Como é que funcionou isso? Acho que o primeiro mês é o pior, né? Pior, da questão da adaptação e tudo mais. Eu tive alguns dias que eu quis ir embora mesmo, ligar para minha mãe. O que eu estou fazendo aqui? Mas depois de um tempo, que eu acho que acontece a adaptação, fica mais fácil. Sim. Tinha alguns dias, acho que eu nem lembrava de ligar para minha mãe, na época que eu morava na casa da mãe. Tinha que lembrar que tinha que ligar para avisar a mãe que estava bem. Sim. Mas acho que assim, a vontade de você treinar também tem muito disso. Sim. Acho que você acaba passando por cima. E você vai conquistando resultados e quer melhorar cada vez mais, é isso? Exatamente. Se você vê também que você tem resultados, né? Sim. Porque às vezes você treina... Também passa a ser um ponto animador, né? Exatamente. Poxa, eu tô indo bem. Tá tudo correndo legal. Quando você começa a ver o resultado e aí... Eu fiz essa pergunta porque não é só o treino, né, ali, que praticamente é diário. Mas tem outras questões também, né? Outros fatores que contribuem para que você realmente... fique num patamar diferenciado na condição de atleta do chamado alto rendimento. Sim. Trabalho psicológico, nutricional, parte de cuidado físico, a musculação, enfim, uma série de coisas que vai se somando e que transforma a pessoa num grande atleta. Isso, além do que você abre mão também, né? Sim. Porque para ser um atleta de alto rendimento, você tem que abrir mão de muita coisa. Exatamente. E numa idade que... Sim. A idade do coleguinha, as viagens, o namoro, enfim. E também tem a questão que a ginástica começa muito cedo, então você começa a abrir mão das coisas muito cedo. Precocemente. Entendi. Então, assim, tudo bem que quanto mais nova você vai acostumando a falar, não dá que eu tenho treino. É o que a gente até brinca. Não dá pra eu sair não, mãe, eu tenho treino. Entendi. Então, assim, mas acho que é um ponto positivo. Passa a fazer parte do cotidiano. Mônica, pra gente encerrar, você está chegando de Portugal, teve mais um curso, você me falou que foi aprovada, que legal. Continua, então... Nesse nível de árbitro internacional. Isso, continuo como árbitro internacional. Legal. Agora, mais 4 anos pela frente. Legal, parabéns, viu? Muito obrigada. Bom, o nosso trabalho aqui na cidade continua, está sob a sua coordenação. Isso. Mais de 400 crianças, mais de 400 né? crianças no ginásio. Legal. Bom, e agora uma nova seletiva só para o segundo semestre. Isso. Legal. E assim, é importante dizer que a ginástica não faz só atleta de alto rendimento, né? A gente tem aqui a prova, né, a Luara,
que veio pequena para minha casa, ficou comigo lá. E hoje também é uma profissional, está no meio da área, está fazendo... Gostei que você falou isso. Sabe por quê? O resultado que a gente deixa aqui, finalizando o programa, é a importância da atividade física para a criança. Então, se os papais e mamães entenderem que não é só aquela formação cognitiva, né? Da criança aprender história, geografia, matemática, português, né? Isso tudo vai ser para a vida toda, há também essa questão de trabalhar o físico, né? A atividade física, o que isso contribui para a formação das crianças, na questão de sociabilidade, na questão do trabalho em equipe, esse sentimento de conviver, tenho certeza que a Luara e a Mônica conviveram muito de perto com isso, da alegria da vitória, mas também de administrar as derrotas, né? Que acontecem naturalmente, e isso vai acontecer na vida de cada um de nós, né? Não é sempre que saímos vitoriosos. Quantas coisas não aparecem de ruim nas nossas vidas e que podemos saber administrar? O esporte, para isso, é uma ferramenta de extrema importância. Não é isso, professora? Sim, sim. E eu acho assim, que nem no caso da Luara, ela teve que abdicar por algumas coisas, né? Mas ela ganhou também muitas coisas, né? Conhecer muitas amizades que ela mantém até hoje. Legal. Né? Leva para a vida toda. Vou trazer vocês de novo aqui. Esse papo está gostoso, mas nós temos que ir embora, infelizmente. E, ó, tudo isso sempre na mão de um profissional de educação física, que aventureiro tem de balde aí, viu, gente? O meu recadinho para a gente ir embora é esse. Quer encaminhar seu filho para uma atividade física, seja ela qual for, procure saber se está na mão de um profissional responsável, com formação, reconhecido pelo CREF. Vocês têm a carteirinha do CREF? Tem que ter, né? Sim. Então, o Conselho Regional de Educação Física, o camarada tem que estar habilitado em todas essas etapas para ser realmente um grande mestre para o seu filho. Mônica, obrigado pela visita. Eu que agradeço mais uma vez. Legal, obrigado mesmo. Luara, passa o microfone para ela. Quer deixar um recadinho aí? Só para, se tiver algum atleta da Mônica, continuar mesmo na ginástica, porque, ó, para mim, pelo menos, mudou bastante. Legal. E obrigada pelo convite. convite. Nosso abraço lá ao Espírito Santo, em especial ao pessoal da sua academia, sua irmã. Obrigada.